gente compara a nutrição de bezerras com vacas de alta produção, a gente sabe que são animais que têm dois extremos. Os bezerros exigem uma maior exigência nutricional porque eles estão em fase de crescimento, desenvolvimento, e as vacas de alta produção porque elas têm pico de produção. Então a gente tem que suprir a exigência dessa vaca porque ela precisa produzir um leite de alta qualidade e com alta produção, então a exigência dela é maior. Já as novilhas são animais mais fáceis de serem alimentados, então grande parte das vezes a nutrição desse animal chega a ser negligenciada, ou seja, não tem tanto cuidado com essa alimentação, principalmente porque a exigência nutricional é relativamente menor. Só que o principal pensamento que a gente tem que ter é que se a gente quer um animal precoce e com boa eficiência reprodutiva, a primeira coisa que a gente tem que pensar é um programa alimentar adequado, para que esse animal dê cio o mais cedo possível. Então, a primeira consideração que a gente tem que realizar quando a gente vai fazer uma recria do animal ou qualquer programa de ração é o quê? A exigência nutricional. Então, principalmente no caso de novilhas que estão na fase de recria, a primeira coisa que a gente tem que pensar é fornecer uma dieta para esse animal para suprir a mantença, ou seja, a manutenção desse animal, né? Para depois ele fazer o quê? Ter um bom ganho de peso. Porque é necessário que essa vaca tenha um bom score de condição corporal para que ela entre no cio, né? E por último, o último fator que o animal vai pensar é o quê? Na reprodução. Então a gente tem que pensar que o animal vai se manter primeiro fisiologicamente, ter as condições adequadas de funcionamento fisiológico, para depois ele ter um ganho de peso, produção de leite e por último a reprodução. Então o ideal em qualquer programa é que a gente supra a exigência nutricional desse animal, tá? E no caso das novilhas, elas vão ter exigência para o crescimento, porque elas ainda estão em fase de crescimento ósseo, crescimento de alguns órgãos reprodutivos. Primeira coisa que eu tenho que observar é o estágio daquele animal. O animal está em puberdade, então se ela está em puberdade, ela está no início do ciclo estral. Então a primeira coisa que eu tenho que pensar é que ela tem que ter um score de condição corporal adequado. Ah, o animal é precoce, ele já está em fase de gestação. E aí eu já mudo aí, né, consequentemente, o score, a exigência desse animal. Então, eu tenho que fornecer já uma dieta própria para uma novilha que está no início de gestação. E aí que é mais complicado. Por quê? A novilha, ela está essas novilhas precoces, geralmente, vários produtores, né, não gostam de trabalhar tão precocemente com o animal. Por quê? Porque geralmente as novilhas ainda estão em fase de desenvolvimento corporal. Então, para elas manterem uma gestação, é mais difícil, né? Porque elas ainda têm que se alimentar para suprir a mantença dela, a exigência de crescimento, para depois ela pensar no feto. Então, esses animais, geralmente, eles têm uma maior dificuldade de parto e assim sucessivamente. Mas, hoje a gente sabe que devido à genética, os animais já são mais adaptados a esse tipo de precocidade, tá? Quando a gente fala, gente, em fornecimento de dieta, outra coisa que a gente tem que pensar muito também é a energia que eu vou fornecer para esse animal. Então, esse quadro, eu não sei se vai dar para observar direito, tá? Eu coloquei aqui, ficou um pouco escuro. Então, a gente tem aqui um quadro que mostra a energia que eu forneço para a dieta desse animal. Por que eu coloquei esse quadro aqui para indicar para vocês? O que significa que se eu forneço uma dieta para o animal, ou seja, em quantidades adequadas de forragem e de amido, né, ou de energia, por mais que eu forneça uma dieta para esse animal, no decorrer do processo de fermentação vai ocorrer perda de energia. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que se eu forneço uma dieta em quantidades menores que não estão suprindo a exigência desse animal, ele vai perder essa energia toda no processo de metabolização. Então, não vai ser uma quantidade adequada para o suprimento da síntese do leite. Então, vocês concordam comigo? Que se eu estou fornecendo uma dieta com baixa exigência, não vai suprir a total necessidade desse animal. Então, ele vai estar comendo só para se manter e não para produzir o leite. Por quê? Porque o próprio organismo do animal, por metabolização, ele vai perder energia. Então, por isso que a gente sempre fala em cuidados com a exigência nutricional, para suprir a quantidade que aquele animal precisa. Porque ele vai ter perca também no processo de metabolização.